capítulo de número 3. O irmão vai projetar? Se você quiser projetar. Versículo de número 1. Plínio está conosco hoje, vai nos ajudar. Glória a Deus. Charles cantou essa canção, essa última agora, não a da coroa, mas da igreja. Somos a igreja. Não vivemos, como é que é o refrão lá? Por aquilo que vivemos, mas por aquilo que cremos. Esse é o refrão. Porém a fé é isso. Ora, Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas é a convicção daquilo que se espera. Amém, queridos? Se você conseguir de cima para baixo, por isso que quando você lê a Bíblia, você lê de cima para baixo, ela diante dos teus olhos, porque é assim também com o Pai. E se você conseguir enxergar pela fé o que nela está escrito, sobre condição e posição, aquilo que nós falamos muito aqui, antes do tetelestai, antes da dívida paga, Jesus na cruz bradar o tetelestai, a nossa condição pecadora, todos na mesma condição. Tanto fazia aquele que adulterasse ou que matasse. E quando você olha para aquele que mata, ele cometeu algo pior do que aquele que adulterou, do que aquele que mentiu. Mas não, todos estavam mortos. O pecado em si não punha ele mais em morte, ou que cometesse menos pecado, menos em morte. Todos nós estávamos num lugar no reino das trevas, porque estávamos mortos espiritualmente no reino das trevas. Então quando Jesus veio e Paulo recebe essas revelações, ele recebe esses ensinamentos, ele diz aqui em Colossenses que Cristo, no capítulo 2, que Cristo fez o que? Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Então ele nos tirou das trevas, desse reino, desse mundo de trevas, e nos transportou para o reino do seu amor. E nesse reino ele estabeleceu uma doutrina, ele estabeleceu uma forma de se viver na nossa posição diante dele. Posso ouvir o amém? E o princípio do cristão, o princípio de todo cristão, do bebê, do nascido, é viver nessa posição, é ele receber ensinamentos com relação a viver em santidade. Até esta semana a Alessandra me perguntou se eu sabia qual era a função do pastor. Que a Alessandra, ela estuda bastante as escrituras. A manhã dela é toda voltada para as escrituras. Então ela, biblicamente, ela viu que o ofício do pastor é pegar os bebês que o evangelista traz e passa para ele e ensinar a eles o princípio de viver em santidade. Primeiro é viver em santidade. Depois que eles já estão fortalecidos, já vivendo em santidade, agora vem o mestre para ensinar a eles a doutrina. E ela mostrou alguns textos da Bíblia, citou para mim alguns textos de uma igreja, isso está no livro de Atos, de uma igreja nova, cheia de bebês. Eles mandaram para lá Barnabé. Barnabé chegou lá e ensinou essa igreja, esses irmãos novos convertidos, a viver em santidade. Depois eles chamaram o apóstolo foi para lá agora ensinar a doutrina. Então, quando você consegue ler
entender de cima para baixo, e você usando o que as Escrituras dizem ao seu respeito, e aqui é o problema da lei e da graça, porque quando você começa a ler, e você acha que você é merecedor de Deus, mediante aquilo que você faz, ou o que você tem que fazer, você está na lei, na justiça própria. Porque na graça, no favor imerecido, ninguém é digno de nada. Ninguém é digno de nada, nem de se salvar, nem de receber nada. Estávamos todos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e o Senhor nos tirou de lá. E como Ele nos tirou de lá? Através da luz. E quem é a luz? Jesus. Ele nos transportou então para o reino do seu amor, e no reino do seu amor existe uma forma de se viver. Glória a Deus, amém? E no reino do seu amor, irmãos, precisamos enxergar como Deus enxerga, precisamos falar como Deus fala, precisamos viver como Deus quer que nós vivamos, santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Amém, irmãos? Nós temos que viver como o Senhor nos ensina a viver, a apresentar a igreja. Hoje as pessoas apresentam uma igreja que não é a de Jesus, uma igreja comerciária, uma igreja empresarial, aonde ela te atrai por recursos, mediante aquilo que Ele vai dar, não aquilo que Ele é. Te vendem, te oferecem, entende? Um produto dessa fábrica da religiosidade, nesse forte Playmobil. Uns vendem colares, uns vendem pulseiras, uns vendem imagens, outros vendem esculturas, outros vendem aliancinhas, outros pulseirinhas, lencinhos, e por aí vão. Pão ungido, medalha da cruz, na forma de quê? De atrair, dentro de um achismo, dentro de um projetismo. Mas quando você olha nas Escrituras, e você começa a ver no olhar de Deus, o como Deus nos vê, e aí então você, na sua posição em Cristo Jesus, não condição, porque condição é trevas, condição é ignorância, condição é morte, mas posição, na posição a primeira coisa é filho. Você recebe vida, porque você estava morto, e Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, a vida plena dele. Depois que você recebe a vida, João, no seu evangelho, ele diz, no capítulo 1, no versículo 12: e deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, todos quantos o receberam. Então já em João diz que todos quanto receberam quem? Jesus. Deus deu-lhes o direito, veja isso, irmão, Deus deu-lhes o direito. Você não se tornou filho porque você quis se tornar. Não, eu vou me tornar filho de Deus. Não, você se tornou filho, se torna filho a partir do momento que você o recebe como seu Senhor e Salvador. Aí você é chamado de filho, você tem esse direito. E tantas outras bênçãos. E agora está o apóstolo Paulo, nosso apóstolo, no capítulo 3, dizendo isso. Olha só,
Portanto, não tem a King James. Vamos pegar a tradução King James. Colossenses capítulo 3, versículo 1. A tradução diz assim, eu vou ler aqui enquanto ele projeta. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Veja como está a conjugação da palavra. Portanto, se já ressuscitastes, a King James diz, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Veja, irmãos, fomos ressuscitados com Cristo. Por quê? Estávamos mortos, condição. Fomos ressuscitados com Cristo. Aí ele diz: buscai o conhecimento do alto. A Escritura diz para você buscar o conhecimento do alto, das coisas do alto, não das coisas terrenas. Pastor, o senhor está dizendo que é errado? Estou dizendo que é errado quando nós deixamos as coisas do alto para fazer as coisas terrenas mais importantes do que as do alto. E não tem sido assim? Sim ou não, irmãos? Nesse um ano de pandemia, nós estivemos aqui desde o início fazendo lives. Oração, liberava, não liberava, depois limitou o número de pessoas, e nós estávamos aqui. Nesse tempo, alguns irmãos foram acometidos, e do nosso meio, aqueles que foram cometidos, quem morreu? Do nosso meio aqui, da nossa casa, quem morreu? Os que estão conosco, na nossa instituta, caminhando conosco, debaixo de oração, quem morreu? Vocês conhecem alguém? Pode me citar um? Falo da nossa casa, que está debaixo do Evangelho da Graça. Passaram pelas lutas, pelas privações, sim ou não? Temos aqui o caso do irmão que está aqui, do outro irmão que teve que ficar em quarentena, e de outros. Quem morreu? Por causa do vírus? Às vezes partiram por outra complicação, né? Igual o caso da mãe do irmão, mas não foi por causa do vírus. Mas nós estávamos aqui, e aqueles irmãos que ligavam para nós pedindo oração, nós estávamos orando no grupo. Ficava sabendo de alguém, não podia ir, orando ao Senhor pelos santos, intercedendo ao Senhor. Mas porque somos bons? Não, irmãos, porque nós estamos vivendo hoje uma posição. Amém, queridos? Compreendendo o que temos, o que somos e o que podemos nessa posição que nós temos diante dele. E ele diz então isso. Conseguiu não, irmão, achar? Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento da onde? Do alto. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Agora eu lhe pergunto, irmão, como que nós buscamos esse conhecimento do alto? Como? Através de revelações, de interpretações errôneas e ignorantes acerca do Evangelho da Graça? Próximo versículo, irmão.
Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Irmão, hoje, qual é o objetivo principal de Deus no alto e do seu filho? Alguém aqui pode me responder? Qual é o objetivo principal hoje? Qual é o objetivo no alto do pai e do filho? Alguém pode sussurrar algo? Plínio? O objetivo que produz o versículo. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. O céu hoje, o pai e o filho têm um objetivo hoje. Eles eram dois. Ele tem um objetivo agora. Um já se cumpriu. Ele concretizou a obra salvadora, a obra redentora. Os homens são remidos, os homens são redimidos pelo que Cristo fez. Cristo já veio, sim ou não? Sim ou não? Morreu na cruz do Calvário, e hoje é o domingo de ressurreição. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Oh glória! Oh glória! Mas e agora? No Evangelho de João, no capítulo 14, estando ele na ceia, o que ele disse para os discípulos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou para lá, preparar-vos lugar. E quando os lugares estiverem preparados, eu voltarei e buscarei vocês, para que onde eu e meu pai estamos, vocês também estejam. Qual que é esse objetivo, irmão? Oi? O arrebatamento. Hoje o céu se move, as coisas se movem no mundo, irmãos, para esse acontecimento. As almas estão sendo salvas, mas agora o céu se move, está se movendo para esse dia, do qual Paulo anunciou em 1 Tessalonicenses do capítulo 4, ao soar da trombeta, uma voz de um arcanjo, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Nós não os precederemos, e nós depois, os que estivermos vivos, seremos raptados, arrebatados, e nos encontraremos nos ares, e nos encontraremos com Ele, e juntos subiremos. O objetivo que move os céus hoje, porque a primeira já se cumpriu, que era a vinda do Filho, para o resgate, e a missão da igreja é anunciar o que Cristo fez. Agora, pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas. Mas nós vemos uma cristandade correr atrás das coisas terrenas. Pastor, então o senhor está dizendo que é errado? Não, irmão, estou dizendo que é errado quando nós colocamos isso acima das coisas do alto. Foi o que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, até os pardal têm mais fé do que a gente. Até os pardal. Olha o que o Senhor falou deles. Olha os pardais no campo. Não plantam, não cegam, não ajuntam em celeiro. E o Senhor cuida de todos eles. E aí ele ainda pergunta: e é de pardal? Que ele está preocupado, interessado. Os pardais não plantam, não cegam, não ajuntam. E o Senhor cuida de todos eles. E um pardal, irmão, biblicamente ele não tinha valor nenhum.
Mas você tem, eu tenho, nós temos. Nós somos comprados com o sangue do Cordeiro. Aleluia. O outro. Pois morrestes. Olha como ele nos vê. Pois morrestes. Você já morreu, irmão. O Pai te vê como morto. Você já morreu. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha como ele tece o texto. Ele não tece o texto como algo do passado, mas ele estava no passado tecendo um texto falando de futuro. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Próximo. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Sendo assim, fazeis morrer tudo o que pertence à natureza terrena, que é imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Veja o que ele está dizendo para nós fazermos morrer. O outro. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Próximo. Nelas também andastes no passado. Veja, ele cita e fala: nela vocês andaram, nela nós andamos. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Nela vocês andaram no passado, quando ainda vivíeis com esses hábitos. Nós não pertencemos mais a isso, irmão. Nós somos um povo diferente, vivemos diferentemente em santidade. Não podemos viver como os mundanos. Nós temos uma posição, nós temos uma vivência. Graça não é liberdade para pecar, graça é a minha liberdade do domínio do pecado, desses hábitos malignos do qual nós andávamos. A graça me libertou, a graça te libertou, o favor imerecido daquilo que você não era capaz de se libertar. E o que ele fez, irmãos? Ele colocou alguém poderoso dentro de mim, dentro de você. Ele me selou com esse poder, ele me selou com esse poderoso, e o nome dele é Espírito Santo de Deus. E ele diz: maior é o que está em vós, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E em Romanos 8, 26, Paulo escreve: pois nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos ajudando e auxiliando em nossas fraquezas. Isso significa que aonde eu sou fraco, o Espírito Santo atua para eu ser forte. Mas a diferença é buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Mas agora livrai-vos de tudo isso. Agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Preste atenção. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. Irmãos, a gente vai caminhando e aprendendo. Somente quem quer esconder algo, todo aquele que quer esconder alguma coisa, ele vai mentir.
ele vai mentir. Ele mente para o cônjuge, ele mente para os filhos, ele mente para os amigos, mente para o patrão, mente para a sociedade. Somente aqueles que querem esconder e têm algo a esconder, inventam mentiras. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando alguém quer te trazer preso, no seu forte apaixo, no seu forte Playmobil, num sistema religioso, ele vai mentir para você, ele vai te enganar. Hoje as redes sociais, irmãos, tem coisa boa e coisa ruim, mas é comum hoje você ver vídeos de que ditos apóstolos, pastores, bispos estão fazendo. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você já foi revestido, irmão. Você saiu dessa condição e veio para essa posição. E é nessa posição, irmãos, que devemos viver, devemos ficar. Muitos se questionam porque o pastor Menezes não usa mais terno e gravata. Muitos dizem, perdeu a santidade. Eles acham que está no se vestir, no se posicionar, no gritar, no rodopiar, no uivar, que está a demonstração de poder, a demonstração de santidade. A mulher não cortar o cabelo, a mulher não usar o brinco, a mulher não se maquiar, porque dizem, pois assim se postavam as santas do antigo pacto. Pois sim, porque as santas do antigo pacto eram judias, e as tradições judias eram diferentes da nossa. Mas nós somos gentios. Distorcem, colocam a palavra de Deus, desviam, porque não têm entendimento, não têm o conhecimento das coisas do alto. Não tem. Quando o Senhor Jesus veio, Ele disse que veio para salvar quem? Para salvar os pecadores, prostitutas, ladrões, bandidos. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Mas se me verem, Jesus sentou com pecadores e publicanos. E o que os religiosos fizeram? Questionaram. Ele se assenta com os pecadores, sim ou não? Com as prostitutas. E se hoje eu for cumprir o ide de Jesus, aquele que Ele falou, desça aos becos, aos valados, tragam os leprosos, tragam esses e esses e esses. Se hoje nos verem evangelizando num prostíbulo, o que eles vão dizer? Eles vão nos louvar? Não, lá, estava lá. Se nos verem agora no meio de traficantes, no meio de viciados, e alguém passar desses religiosos, o que eles vão dizer? Lá, ó, estava no meio deles, ó. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você tem o revestimento de um novo homem, do novo ser de Deus, o Filho. Você tem a vida dele habitando em você. Você tem a vida dele em você. Próximo. Dessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. O que ele está dizendo é que se houver prostitutas na igreja, pessoas que tinham uma vida de prostituição, mulheres, pessoas que tinham uma vida de dependência química, hoje estando, Cristo é tudo e habita em todos vós, e que não há diferença. Por quê, irmãos?
porque Cristo habita em todos. Ele perdoa o traficante, Ele perdoa o assassino, Ele perdoa o bandido, Ele a perdoa e dá uma nova vida para aqueles que querem. E que Ele nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Quando ele fala de bárbaro, vocês já assistiram filmes de Vikings? Já? Quem assistiu a série na Netflix de Ragnar Lodbrok, os Vikings, vê que lá havia um padre que evangelizava eles, que lá os Vikings creem num Deus, faz seus sacrifícios, e o padre vai, e no final, ele, mesmo que distorcido tudo, né? Ragnar Lodbrok se batiza nas águas, porque ele foi engembrando bárbaros e cita, escravo ou pessoa livre. Se está em Cristo Jesus, Cristo é tudo e habita em todos vós. Mas há dentro dessa religiosidade o que, irmãos? Aos santos. Só a minha igreja que salva. A mão de Deus está aqui. Aqui Deus cura, aqui Deus faz isso, só aqui. Aí vai para outro, aqui Deus prospera. Aqui Deus dá os seus castelos de areia. Fazem a segregação. São unicistas. Quem salva é Jesus. Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Mas os homens do Forte Playmobil, os líderes do Forte Apache, acham que uma pessoa só é salva se elas estiverem dentro do seu forte, onde eles manipulam, onde eles ditam regra. Olha, para você ser salvo, você tem que devolver os seus 10%. Para você ser salvo, você tem que fazer isso, dar a sua casa, dar o seu carro, dar a sua moto. Para você ser salvo, você tem que largar a sua esposa, ficar 30 dias se consagrando, 30 dias jejuando. Você tem que fazer uma feitura de cabeça. Você tem que pegar e abraçar o Santo Graal. Você tem que se abster da sua fortuna. Você tem que se abster daquilo que você tem. Criam regras, colocam julgos, fardos pesados. E Jesus disse para eles: vocês não conseguem, vocês atam julgos e fardos pesados sobre eles, vocês não conseguem cumprir e querem que eles cumprem. E Ele está dizendo que você tem a vida dele. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo, pessoa livre. Mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Posso ouvir um amém? Próximo. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos lá, repetir comigo? Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de quê? 1, 2, 3. Sim. Próximo. Acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Qual que é o elo da perfeição, irmão? O amor. O amor. Se faltar um amor, nada é perfeito. Você pode fazer curso para o seu casamento funcionar perfeitamente.
Você pode participar de propósitos de 21 dias para o seu casamento ser perfeito, jantares para um casamento perfeito, relacionamentos perfeitos. Você pode fazer conferência terapêutica com aquele presbítero Cláudio Duarte, com o pastor Cláudio Duarte. Você pode rir com ele, você pode chorar com ele, você pode ouvir ele falar sobre o abacaxi, a mulher abacaxi. Você pode ouvir ele falar sobre a comparação do papel higiênico e por aí vai. Rir. Você pode participar com o pastor Josué Gonçalves. Você pode pagar psicólogos e tudo. Mas se não houver amor, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo confia, tudo suporta. O amor não leva em conta uma injustiça sofrida. A base. Eu lembro do saudoso pastor Mauro no dia do meu casamento. Eu do lado da Alessandra do meu lado e algumas testemunhas presentes. E amigos que nos honraram com a sua presença quando ele disse, diante de um longo sermão, no final ele resumiu dizendo, mas que o importante, Vailton, é o pilar que é Cristo. Cristo não pode faltar no meio de vocês. Se faltar, o casamento não vai. O amor torna uma cicatriz bonita. Eu li uma história uma vez na internet de um cara que tinha uma esposa muito bonita e eles sofreram um acidente e o carro pegou fogo. Talvez você já viu isso na internet. E a mulher dele se queimou, deformou a face, sabe, a pele, fez algumas cirurgias, e do lado havia a foto dela de como ela era antes. E as suas queimaduras provocaram lesões terríveis na sua face, desfigurando o que era ela, a beleza dela. E alguém perguntou para ele se ele não tinha vergonha de andar com ela daquele jeito. E a resposta dele foi: eu não me casei com a beleza dela, eu me casei com o que havia dentro dela, que era o amor. E era o amor que sustentava aquilo. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo confia. Alguns anos atrás surgiu um filme chamado Diário de uma Paixão. Um senhor que vai num asilo e começa a contar uma história de uns jovens que se apaixonam e tudo. E no final, que é emocionante o filme, a mulher, ela sofria de mal de Alzheimer. E ele ficava ali todo dia contando a história para ela, dos dois. E no final os dois morrem juntos, abraçados. Diário de uma Paixão. Os filhos iam, os netos iam. O amor tudo sofre. Não pode faltar o amor. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Preste atenção nisso aqui. Eu li isso tudo para falar sobre isso. Gratidão. Quinta-feira eu disse que a graça, ela não produz obras, ela produz fruto. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço, é obra, porque a obra quem fez foi Ele, para me salvar. Porém, salvo em Cristo, conhecendo o que eu sou, eu produzo frutos. Eu tenho frutos, e um deles é gratidão.
Eu era um pobre, miserável, cego e nu. Você também. Morto nos delitos, no pecado, na ignorância. E Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Como, irmãos? Só crendo nele, sim ou não? Só dizendo: eu te aceito como meu Senhor, porque Ele pagou tudo na cruz do Calvário. Ele bradou tetelestai, a dívida paga. Então olha isso. Seja a paz de Cristo, a paz dele, o juiz em vossos corações. A paz dele é o meu juízo. Quando eu não tenho a paz dele, eu estou sendo ajuizado. Tendo em vista que fostes convocados para viver nós somos convocados para quê, irmãos? Para viver em paz. E essa paz, ela nos foi dada e foi alcançada onde? Na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como membros de um só corpo. A igreja de Cristo é um só corpo, não é vários. Vários são institutas, denominações. Porém a dele é um só corpo. E sede o quê? Agradecidos. Sede agradecidos. Por quê? Próximo versículo que nós resumimos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com quê? Com gratidão no coração. Sabe o que a graça traz para nós? Gratidão. Eu sou grato por aquilo que Ele fez, porque tudo já está feito. Eu sou grato pela esposa que eu tenho, porque foi Ele que me uniu com ela. Eu sou grato por ter você como meu irmão, porque quem imaginaria que um dia estaríamos aqui todos reunidos, conhecendo uns aos outros, vendo os nossos filhos crescer e casar-se uns com os outros? Quem diria, nosso querido, quando tu foi líder de jovens, de adolescentes, que os seus adolescentes, como Charles e Roberta, seriam um casal e que teriam 2 filhos, o Pietro e o Miguel, que vão crescer e que um dia pode se casar com uma minha filha, ou pode se casar com a do Douglas, que aqui está, ou com uma outra aqui, porque no coração a gente não. Quantas vezes me perguntaram: e você, pastor, com a Alessandra? Não, a Alessandra, para mim, se ela for a última jovem da igreja, ela é homem, não combina comigo. E cá estou eu casado com ela, meu amor, que está em casa, vai fazer esse 17 anos, e temos 2 filhos lindos, Davi e Isabela. Quem diria? Quem diria que viríamos o Divino e a Nayara unidos com 2 filhas lindas? E tantos outros aqui. A Bruna que cresce, a Camila que já está aqui, que breve, já quer pôr aliança no dedo. Quem diria, Paulo, que um dia estivemos na casa daquele casal ali, jogando refrigerante neles. E hoje estamos aqui, né, Hamilton? Né, Charles? Quem diria? Sermos gratos, né, Plínio? Temos que ter um coração grato a Deus. Nosso louvor, tudo que fazermos tem que ser com gratidão. Por isso hoje, irmãos, a minha gratidão ao Pai, ela é tremenda. Ainda está falha, mas ela é tremenda. A partir do momento que eu conheci o Evangelho da graça. A graça, irmãos, tem um fruto, é gratidão. Eu não dou para ter, eu dou porque eu tenho. Gratidão, seja grato.
A graça produz gratidão. Um coração novo, um coração arrependido. Gratidão. Inclina sua cabeça aos irmãos que estão em casa.